Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu venho aqui dar um panorama geral de Miguel de Cervantes, sua obra e da importância de Don Quixote. Nós estamos aqui no canal fazendo uma leitura coletiva deste clássico. Na próxima semana começaremos a falar do livro propriamente dito, dos primeiros capítulos. No vídeo anterior eu fiz a apresentação do projeto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tudo o que você precisa saber a respeito de Don Quixote e a respeito desse projeto. Não deixe de participar, os vídeos ficarão gravados e, portanto, se você estiver um pouquinho atrasado no cronograma, não tem problema, você consegue correr atrás do tempo perdido com muita tranquilidade. Don Quixote é uma obra que surge num contexto em que o gênero literário preponderante eram as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria têm origem na Idade Média e se tornaram populares na Espanha num momento tardio, quando o restante da Europa já deixava esse gênero literário em favor de outro. Nas novelas de cavalaria nós temos a exploração dos valores cavaleirescos, ou seja, aqueles cavaleiros nobres geralmente que saíam pelo mundo defendendo os pobres e oprimidos, promovendo a justiça. Afinal, já não vivíamos mais num paraíso edênico, o mal graçava pelo mundo e era preciso que houvesse heróis, que houvesse pessoas que, imbuídas dos mais elevados valores, protegessem os que não pudessem se proteger por conta própria. Nas novelas de cavalaria, no entanto, nós não temos apenas a luta do bem contra o mal. Tudo isso acontece tendo, geralmente, como eu disse, protagonistas nobres, vindos ali da alta esfera social medieval e que perambulam por uma geografia imaginária. Ou seja, os cenários descritos nas novelas de cavalaria não são propriamente a terra da França, da Inglaterra, da Itália, onde viviam os leitores. São criações fantásticas e na dinâmica que se desenvolve nesse cenário também há muito de fantasia e de magia, de intervenção de criaturas mágicas, seres fantásticos, magos, feitiços e por aí vai. É um gênero literário também que com o tempo foi se tornando muito empolado, muito elevado. Aquele discurso que a gente ouve e que de repente começa a soar artificial porque é afetado demais. E na Espanha, essas novelas de cavalaria eram muito populares, muito também porque elas passavam pelo crivo da Inquisição. A Inquisição, como nós sabemos, foi muito forte na Espanha e censurava muitos livros. Porém, as novelas de cavalaria, por alguma circunstância, acabavam passando batido. E a Inquisição então deixava elas rolar e era o que o povo tinha para ler. O momento também em que Cervantes escreve é um momento em que a imprensa começa a fazer sentir os seus efeitos. A prensa de Gutenberg já foi criada e, portanto, o acesso ao livro é muito mais facilitado. Para vocês terem uma ideia da importância das novelas de cavalaria, não eram só as pessoas pobres ou simples que as liam. Pessoas da nobreza, do clero, intelectuais também liam novelas de cavalaria. Se você já leu, por exemplo, uma obra de Santa Teresa d'Ávila, uma importante santa espanhola daquele século XVI, você vai ver ela mesmo falando que lia novelas de cavalaria, tendo crises de consciência por conta disso. Mas enfim, ela, uma santa, também lia esses livros e também se sentia tentada a continuar nessas leituras. A Espanha se encontra no seu apogeu nos séculos XVI e começo do XVII, quando vive Cervantes. E assim que Cervantes nasce, em 1547, finda o reinado de Carlos V, muito influenciado pelo humanismo de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã foi um intelectual holandês muito importante do período e que pregava uma visão mais integrada, universalista,
pacifista, otimista do homem. E Carlos V se imbuía disso, de modo que mesmo as explorações colonizadoras da Espanha naquele momento, elas eram pautadas um pouco pelo ideal e não pelo simples caráter predatório. Porém, com a morte de Carlos V, ascendem ao trono sucessivamente Felipe II e Felipe III, que são os reis que vão governar a Espanha por boa parte da vida dos Cervantes. E com eles já não há esse otimismo, já não há esse humanismo de Erasmo de Roterdã e de Carlos V. A Espanha se torna aquele país um pouco mais fechado, um pouco mais predatório e, portanto, a própria atividade de colonização se torna um imperialismo mais do que um universalismo idealista. Naquele momento, também conhecido como século de ouro, além da prosperidade material e do sucesso político e expansionista da Espanha, nós temos muitos intelectuais e artistas produzindo. É o momento de ouro do teatro e grandes tragediógrafos e teatrólogos surgem na Espanha. Inclusive o Cervantes vai tentar várias vezes se inserir nesse mundo, que era um mundo em que, uma vez obtido sucesso, você poderia ganhar muito dinheiro porque havia muito interesse. Cervantes então nasce nesse meio, nesse mundo, nessa Espanha que sai da Idade Média, vive a Renascença e já se prepara para o Barroco. Ele nasce em 28 de setembro de 1547 em Alcalá de Henares, num dia devotado a São Miguel Arcanjo, motivo pelo qual ele também tem o nome de Miguel de Cervantes Saavedra. Ele nasce filho de um pai que era uma espécie de cirurgião, e os cirurgiões na época eram comparados aos barbeiros, portanto não eram pessoas que gozavam de muito prestígio. O pai fora deserdado pelo seu avô e, portanto, não tinha condições financeiras muito agradáveis. Eles precisavam se mudar muito, viviam sempre num estado periclitante. Porém, em algum momento, o Cervantes vai para Madrid. Ele acaba se embrenhando ali numa escola de gramática e retórica de Lope de Oia. E esse Lope de Oia o apresenta a um cardeal italiano que faz uma passagem ali pela Itália. E esse cardeal contrata o Cervantes como seu secretário e leva Cervantes para a Itália. A Itália renascentista que vivia aquele apogeu cultural. E Cervantes então tem contato com toda essa cultura. Entretanto, o Cervantes não fica muito tempo na corte desse cardeal. O Cervantes teve sempre um ideal heróico, cavaleiresco também. E, portanto, se junta a exércitos cristãos que vão lutar a famosa Batalha de Lepanto, em que as forças cristãs detiveram o avanço dos turcos pela Europa e, portanto, o fim provável da cristandade. Essa é uma das batalhas mais emblemáticas daqueles séculos e o Cervantes se orgulhava muito de ter participado dela e de inclusive ter ficado com um ferimento na mão esquerda por conta desse entrevero. Cervantes passa mais um tempo na Itália depois dessa batalha e, por fim, junto com seu irmão, decide voltar para a Espanha. Pegam um barco, mas esse barco ele é raptado por piratas e Cervantes é levado em cativeiro a Argel. Em Argel eles ficam tentando obter um resgate da família dos Cervantes, porque o Cervantes já se provava alguém com valor, havia cartas de recomendação em favor dele, e depois de 5 anos Cervantes é libertado e chega à Espanha. Depois já desse trecho de vida tão atribulado, Cervantes se vê sob a contingência de ter que se arrumar na vida, de ter que se inserir no mercado de trabalho, por que não? Tenta como dramaturgo fazer sucesso, não consegue tanto, e por fim se vê obrigado a desempenhar a função de uma espécie de coletor de impostos, coletor de mantimentos, para as batalhas da Espanha. É o período em que a Espanha luta contra a Inglaterra de Elizabeth I e haverá aquela famosa batalha da Grande Armada da Espanha contra os ingleses, em que a Espanha acabará sendo derrotada. Como se não bastasse já ter ficado preso em Argel,
o Cervantes é preso novamente por conta de uma série de problemas que ele tem no desempenho da função de coletor de impostos, e é finalmente lá nessa segunda prisão na sua própria terra que ele vai começar a escrever com mais consistência e preparar aquela que seria uma das suas principais obras, que é Galatea, uma história de feitio pastoril. Esse gênero pastoril, que lembra muito o nosso arcadismo, aqueles cenários bucólicos idealizados, em que os ânimos estão apaziguados, era um gênero que vinha justamente depois dessas batalhas que a Espanha travava, dessa gênero cavaleiresco em que havia todos esses entreveros. Havia uma ânsia de retorno a um paraíso edênico, e o gênero pastoril representa um pouco disso. Já com a idade de 58 anos, Cervantes publica a primeira parte do Don Quixote em 1605. E é interessante pensar que uma obra tão grandiosa veio depois de uma vida tão atribulada, já numa idade avançada, e pensar em como ela nasceu. Quem lê o Don Quixote percebe que ele tem uma estrutura em que o Don Quixote sai para viver as suas aventuras, vive todas elas, e depois retorna para sua casa. Isso acontece, de um modo geral, 3 vezes. Nos primeiros capítulos do primeiro livro, depois no que constitui o restante de todo o primeiro livro, e por fim no segundo livro. Esses primeiros capítulos do primeiro livro, essa primeira saída, a gente pode perceber que constitui uma espécie de conto em que o Cervantes ainda estava se habituando à sua história. Dava para perceber que ele talvez não pretendesse de imediato escrever algo maior. Ele iria parar por ali, mas viu que o personagem tinha fôlego, que a história tinha muito mais a contar, e daí faz com que o Don Quixote, depois desse primeiro retorno, saia novamente e aí comece verdadeiramente a sua saga. É como se fosse possível perceber o Cervantes ir construindo a história à medida que ela é contada. Dentro dessas jornadas que Don Quixote empreende, primeiramente sozinho e depois com seu escudeiro Sancho Panza, a história vai passar por vários episódios em que o Don Quixote vai viver as suas aventuras, vai viver esse confronto entre os seus ideais de cavaleiro andante e a dura realidade que não tinha nada do mágico e da fantasia que o Quixote acreditava a partir de suas leituras. No meio desses episódios há várias interpolações, como se fossem histórias dentro da história, e nesse sentido o Don Quixote serve como uma moldura a elas, tal como ocorre em certa medida com o Decamerão de Boccaccio. O fato de Cervantes ter sido coletor de impostos o ajudou bastante a conhecer a geografia da Espanha. E ao conhecer a geografia da Espanha, ele pôde mudar aquela que era uma geografia fantástica, a que o público estava acostumado, para uma geografia real. De modo que com Cervantes, os espanhóis puderam conhecer um pouco mais da sua própria terra. O livro é um misto de comédia e tragédia e se tornou famoso na posteridade, primeiro porque era um livro engraçado e depois justamente porque ele é como se fosse uma tela em branco na qual é possível ver várias imagens. Há uma ambiguidade em sua estrutura e principalmente na dualidade Don Quixote e Sancho Panza, que permite inúmeras interpretações. O Don Quixote é esse personagem que leu muitos livros de cavalaria, decidiu ele mesmo ser um cavaleiro andante e tenta fazer isso num espaço e tempo que não tem nada de mágico e que conspiram contra esses seus ideais, que já são, como percebemos, um pouco ultrapassados. Ele chama para si o Sancho Panza, que é alguém mais prático, alguém mais firmado na realidade, porém que também tem certas ambições em que em vários momentos acaba se deixando convencer pelo desvario do seu chefe. Os diálogos que Sancho e Don Quixote vão fazendo e sua vivência, a dinâmica dela,
acabam propiciando então que vejamos nessa dupla ao longo da história as relações e os confrontos e diferenças entre a prosa e a poesia, entre a realidade e a ficção, entre o ideal e a vida cotidiana, entre a loucura e a sanidade e por aí vai. Don Quixote é um livro célebre e que passou com muita força para a posteridade, também porque Cervantes emprega nele expedientes que eram muito inéditos e que depois vão ter muito sucesso na literatura que vem depois. Por exemplo, o fato de Cervantes comentar a própria literatura, haver uma certa metaficção no livro, é algo muito inovador e que depois será muito explorado pela posteridade. O Cervantes também, ele aparece na obra, faz-se referência a outras obras de Cervantes, ao próprio Miguel de Cervantes. E na segunda parte do Don Quixote, o Don Quixote comenta a sua própria condição de personagem de livro na primeira parte. No Don Quixote também nós temos a questão da perspectiva. O que é de fato que está acontecendo? Qual a visão correta sobre determinadas coisas? Essa pluralidade de visões sobre o mesmo fato é algo também inédito para a literatura daquele período, que depois vai se tornar um expediente muito utilizado pelos escritores. O Don Quixote, desde o princípio, fez muito sucesso, e isso é interessante saber. Dado esse sucesso, tanto na Espanha quanto no exterior, fez-se uma coisa que se fazia muito na época, até como uma forma de homenagem, que era escrever a continuidade da obra, sem, no entanto, ser o próprio Cervantes. Isso foi feito pelo Afonso de Avellaneda, no que se chama hoje de Don Quixote Apócrifo, que é a continuação heterodoxa do Don Quixote. Esse livro apócrifo acabou ganhando muitos leitores e deixou, no entanto, o Cervantes super mordido, super enciumado e preocupado, porque ele perdera o controle do seu personagem e, portanto, do seu destino ficcional. E nisso o Cervantes também é muito moderno e precursor, porque ele supera um pouco aquela ideia de autoria um pouco mais branda da antiguidade e da Idade Média, para a qual essas imitações eram totalmente normais, e passa a cultivar a ideia de um escritor que detém uma obra e, portanto, detém o controle sobre ela. E assim, 10 anos depois do lançamento da primeira parte de Don Quixote, estando já Cervantes à beira dos seus 70 anos, ele lança a segunda parte, que vai ter justamente essa conotação ainda mais metaficcional, metalinguística. Don Quixote é um livro que primeiro foi recebido como comédia e depois como um livro sério. Muitas outras obras nas mais diferentes línguas já trataram do Quixote, já se inspiraram nele, inclusive aqui no Brasil. É isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a terem uma noção da importância do Quixote, do contexto em que ele foi escrito. Deixem seu like se gostaram, deixem seus comentários, contribuindo aí para esse debate. E esta já é a leitura coletiva, por que não? Se inscrevam no canal, sigam-me nas minhas outras redes sociais, todos os links estarão aqui embaixo. Comprem através dos links abaixo da Amazon e ajudem o canal. E nos vemos na próxima semana. Até mais!